nos transliterar para a nossa vida nos dias de hoje. O capítulo de número 4. Capítulo de número 4, também o versículo de número 4. O título do texto fala sobre Eliseu aumenta o azeite da viúva. Eliseu aumenta o azeite da viúva. Capítulo 4 de 2 Reis, o versículo de número 4, a Bíblia diz: então fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos e deita o azeite em todos aqueles vasos e põe à parte o que estiver cheio. Então, versículo 4, repetindo então, entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos e deita o azeite em todos aqueles vasos e põe à parte o que já estiver cheio. Observe, o texto vem narrando uma história. Começa dizendo que uma das mulheres dos filhos dos profetas chamou então a Eliseu, dizendo: meu marido, o teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E diz: e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos por escravo. Levar meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu então disse-lhe: que te hei eu de fazer? Declara-me o que tu tens em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada senão uma botija de azeite. Tua serva não tem nada senão uma botija de azeite. Eliseu entende que esta botija de azeite poderia ser um milagre momentâneo e também para toda a posteridade, ou seja, para a continuação da sobrevivência desta família. Mas o que eu entendo aqui, uma família criada em princípios bíblicos, uma família criada em um padrão bíblico e sagrado, uma família de um homem que temia ao Senhor, de um homem que estava a serviço do profeta, pois a Bíblia chama de os filhos dos profetas e aqueles que serviam aos profetas e que trabalhavam com ele no ministério profético. Porém, observe, as pessoas, mesmo sendo as de maiores comunhão com Deus, mesmo sendo as mais próximas de Jesus e até amigo de Jesus, elas também passam por sofrimento, passam até pela morte. A Bíblia diz que Lázaro, o amigo a quem Jesus amava, morreu. E este homem, que era temente ao Senhor, que era da escola de profeta, ele morre. E quando ele morre, diz a Bíblia que ele deixa uma dívida em seu nome. E naquela época era permitido a escravatura. E veio então o credor para levar os seus 2 filhos como servo. Como pagamento, eu vejo aqui a relutância de uma mãe, uma mulher que não entrega sua família de mãos beijadas, mas ela procura os últimos recursos para defender aqueles que são seus. E como ela não tinha mais agora o seu esposo, o servo de Deus, então ela procura o profeta Eliseu. Ela procurou quem? Profeta Eliseu. Procura o profeta Eliseu e transfere esta responsabilidade, dizendo: o meu marido, teu servo, quer dizer, ele trabalhava para você, meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele era temente ao Senhor, e agora ele morreu e veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos, como quem diz, pegar a minha família, parte da minha família, para ser escravo no lugar da dívida. E Eliseu coça a cabeça dizendo assim: mas o que hei de fazer? Me diz o que tu tens, como quem diz, tem alguma coisa para pagar a dívida? E ela diz: tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. A Bíblia diz que Eliseu ordenou a esta mulher que fosse com toda a vizinhança, seus vizinhos, e trouxesse vasos emprestados, e não poucos, diz a Bíblia, vasos muitos e não poucos, e encheu então um quarto de cântaros. E então a Bíblia diz, no versículo 4, a ordem do profeta é esta: entra no teu quarto, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos,
deita o azeite sobre todas aquelas vasilhas e coloca à parte as que estiverem cheias. A Bíblia Sagrada diz que esta mulher, atentando para a palavra profética de Eliseu, ela então deitou o azeite sobre os vasos, e então quando ela começou a derramar de um cântaro, aquele azeite começou a derramar e não parava. Era como se o cântaro da mão dela fosse um manancial, uma fonte que jorrava sem parar, e começou a encheu um cântaro, ela passava para outro, encheu uma vasilha, passou para outra, encheu uma botija, passou para outra, de maneira que os seus filhos disseram: acabaram-se, não tem mais vasilhas, pois todas estão cheias. Eliseu dá a ordem a esta mulher para que pagasse a sua dívida e então pudesse sobreviver com o restante que sobrava. Ou seja, aquela que estava em necessidade agora tinha com fartura em armazenamento. Mas qual o conselho de Deus que eu vejo aqui? Levante a mão direita para o céu, por favor. E diga comigo: nunca devo. Diga, irmão, nunca devo negociar com Satanás. Você pode repetir? 1, 2 e 3. Nunca devo negociar com Satanás. Hoje ele vem de forma disfarçada. Ele não vem em forma de credor, literalmente, dizendo: eu vou tomar parte da sua família e vou levar os seus filhos para serem meus escravos. Não. Mas ele vem com as suas sutilezas. E eu vejo muitas pessoas que abrem mão dos princípios cristãos, éticos e bíblicos, abrem mão de sua família, abrem mão do que é sagrado e perdem facilmente. E então, desta forma, negociam com o inimigo. Deixa que o adversário leve parte daquilo que é seu, daquilo que é precioso. A Bíblia nos ensina a lutar por nossa família, a crer no Senhor Jesus Cristo, acreditando que pela fé no Senhor Jesus será salvo, não somente nós, mas como toda a nossa casa. Temos promessas na Bíblia para aqueles que se dedicarem em servir a Deus. Existe salvação para a nossa família. Agora escute, saiba que no último caso, quando tudo parece perdido, você lutou pelos seus, não tem mais saída, parece que tudo está acabado, saiba que Deus sempre coloca um profeta na sua vida. Deus sempre colocará um homem de Deus para lhe ajudar. Então, o sentido de não negociar com Satanás, ou seja, não procure a pessoa errada para compartilhar o seu problema, não procure pessoas indevidas para falar de sua situação, de sua dificuldade momentânea. Deus colocou um profeta na sua vida. Observe bem, estou falando de Eliseu, no dia que Naamã, quando vem da Síria e procura o rei de Israel, dizendo: eu vim aqui em Israel para ser sarado da minha lepra. O rei ficou desesperado e disse: a Síria está querendo conseguir confusão para comigo. Por que vens a mim para que eu cure a lepra? Por acaso sou eu então Deus? Quando este profeta Eliseu soube desta palavra, mandou dizer ao rei: diga ao general Naamã que venha até mim, e todos saberão que existe profeta em Israel. Eu estou falando do mesmo homem. Foi ele que deu a palavra diretiva, que direcionou a palavra profética inspirada para o suprimento da necessidade desta mulher, que os seus 2 filhos iam serem levados como escravos. Escute, deixa-me dizer e receba em nome de Jesus. Quando tudo parecer perdido, Deus colocou um profeta nesta casa, Deus colocou um profeta nesta cidade. Existe um homem de Deus neste lugar, que é autoridade sobre o rebanho, colocado como anjo do Senhor sobre esta casa, e ele sempre terá uma palavra de aconselhamento. Não deixe Satanás levar os seus. Não abra mão da sua família, não abra mão do seu casamento, não abra mão dos seus princípios. Não negocie com Satanás. Quando for tomar conselho, não procure profetas em outro lugar. Existe profeta na casa de Israel, existe profeta em sua casa. Aleluia, aleluia. Eu vejo em muitas ocasiões pessoas que desprezam seu profeta local e vão procurar ajuda em outro lugar. Ei, Deus colocou alguém como anjo sobre o rebanho, e a Bíblia traz esta responsabilidade, falando-se de Hebreus 13:13, dizendo que eles, que foram constituídos como pastor, eles velam pelo rebanho e cuidam
como quem hão de dar conta dele perante Deus. Você não precisa ir em outro lugar. Procure o seu pastor daquela igreja onde você congrega, onde você toma ceia. É ele que terá a mensagem e a palavra de Deus. E eu te desafio dizendo mais: o dia que tu desprezar este princípio e for buscar ajuda em outro lugar, você vai receber uma mensagem que parece até ser bonita, não será divina, e cuidado que pode ser diabólica, porque Deus, ele não passa por cima de leis, nem por cima de princípios estabelecidos. Então não procure ajuda em profeta de fora, se você tem um profeta em casa. Amém? Amém. Glória a Jesus. Segundo conselho de Deus, para obtermos, diga, somente a vitória. Diga, irmão, somente a vitória. E nunca a derrota. No livro de Lucas, Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas, capítulo de número 10, o versículo de número 30. Lucas 10 e 30. Jesus respondeu-lhe e disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu na mão dos salteadores, os quais o espancaram, o deixando meio morto. Vou repetir: e descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu na mão dos salteadores ou assaltantes, os quais o espancaram, deixando-lhe meio morto. O homem descia de onde para onde? Diga, de Jerusalém para Jericó. Jerusalém é o ponto mais alto da nação de Israel. Nunca quem vai para Jerusalém está descendo. Quem vai para Jerusalém sempre está subindo. Agora observe, Jesus disse que um homem descia de Jerusalém para Jericó. Conhecendo a geografia bíblica, inclusive nós vamos estudar na nossa próxima aula esta matéria. Conhecendo a geografia bíblica dos tempos de Jesus, não havia caminhos mais tortuosos e mais acidentados do que os caminhos de Jericó. Em muitas ocasiões, as pessoas tinham que viajar beirando penhascos, rodeando pedras. E era comum, até pelo fato de ser o caminho que dava acesso a Roma, que era a capital do império, quadrilhas de bandidos se esconderem nas curvas das pedras por detrás das montanhas. E então, quando as carruagens passavam, as caravanas, mercadores ou viajantes, quando olhavam, já estavam encurralados, cercados em armadilhas de ladrões. E estas pessoas espancavam, jogavam-se dos penhascos, roubavam-se os bens que eram transportados. O caminho de Jericó era um caminho tortuoso, o caminho de Jericó era um caminho de perigo. Muitas pessoas não viajavam sozinhos pelo caminho de Jericó, e preparavam-se caravanas ou comboios para quando irem em um número maior de pessoas para evitar o perigo, ou para que pudesse melhorar as suas defesas. É perigoso descer o caminho de Jericó sozinho. Era isto que Jesus deixa transparecer também neste texto. Quando ele quer falar esta parábola do bom samaritano, ele disse que o homem descia de Jerusalém para Jericó, e ao descer de Jerusalém para Jericó, caiu na mão dos salteadores, e estes o espancaram, roubaram, e o deixaram meio morto. O despojaram, espancando, e retiraram tudo quanto tinha, deixando-o meio morto. O que é isto? Jerusalém representa, diga comigo, igreja. E Jericó representa, diga, o mundo. Jerusalém é o quê? Igreja. E Jericó? O mundo. Conselho de Deus: nunca desça de Jerusalém para Jericó. Ou seja, nunca deixe a igreja e desça para o mundo. Nunca se afaste da igreja para o mundo. O mundo que eu estou dizendo
Eu não estou falando do mundo cosmos, ou seja, o mundo planeta. Estou falando do sistema ou padrão de vida mundano, fora dos princípios sagrados escriturísticos, longe da presença de Deus. Quando viramos as costas para o altar de Deus, os irmãos que estudam conosco já aprenderam isto, que todas as vezes que nós nos derramamos no altar de Deus, nós estamos atraindo sobre nós a bênção do Senhor. Mas todas as vezes que viramos as costas para o altar, todas as vezes que desprezamos o altar de Deus, nós estamos atraindo a maldição de Deus sobre as nossas vidas. E Deus é um excelente amigo, Deus é um excelente companheiro, Deus é ajudador, Ele é muito bom, mas Deus é um péssimo inimigo. Nunca devemos virar as costas para o altar de Deus. O que estou dizendo, nunca trocar os banquetes por migalhas, nunca trocar a presença de Deus por algo supérfluo, algo vão, algo passageiro. Valorizar a presença que é eterna, se for preciso, desprezar aquilo que é vaidade, ou seja, o que é vão, o que é vazio, o que é sem valor e o que é passageiro. Quando viramos as costas para Jerusalém, quando começamos a retroceder na vida espiritual e descer, estamos indo em direção a Jericó, ou seja, estamos indo em direção ao mundo, estamos correndo perigo, nos afastando de Deus. O risco é cair na mão dos salteadores, perder tudo quanto tem, ser despojado, ser roubado e retirar os bens de valor, e ainda espancar e deixar meio morto. Quantos? Para Jesus contar esta história, ele usava nas parábolas as alegorias que os homens presenciavam com seus olhos. Os judeus sabiam quantos companheiros haviam morrido, espancados no caminho de Jericó. Existe um conselho de Deus para nós: nunca se afastar da igreja para o mundo, nunca descer da igreja para o mundo. Amém? Glória a Jesus. Terceiro conselho de Deus para obtermos, diga comigo, somente vitória, Somente vitória. e nunca derrota. Nunca derrota. Outra vez diga, somente vitória Somente e vitória. nunca derrota. Nunca derrota. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, do capítulo de número 5, versículo de número 18. Glória para sempre a Jesus Cristo. Glória para sempre a Jesus Cristo. Aleluia. 5,18, a Bíblia diz: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Glória a Deus. Terceiro conselho de Deus para vivermos vida de vitória: não se embriagar com vinho em que há contenda, mas se encher do Espírito Santo. Alguém olha para este texto, principalmente nessas datas comemorativas. Aqui está bem explícito, está claro que não é pecado beber. O pecado é se embriagar. A Bíblia diz para você não se embriagar com vinho em que há contenda. Espera aí, o vinho há o quê? Contenda é coisa boa ou ruim? Você quer pelo menos um pouquinho? Não. Então espere. Por este princípio nós poderíamos dizer que não existe algo de bom nele, e a Bíblia nos orienta a fugir da aparência do mal. Se nele há contenda, por que quero eu participar? Mas deixa eu falar da literalidade deste texto. Quando Paulo escreve esta carta aos Efésios, se você examinar minuciosamente, estes 6 capítulos era um texto só. Depois foi divididos em capítulos, mas era uma só carta. E você analisando a epístola desde o começo, você vai entender que a igreja de Éfeso era uma igreja que tinha um potencial tremendo para crescer. A igreja de Éfeso era uma igreja que poderia avançar em sua visão evangelística.
O problema é que os seus crentes, os cristãos, os congregantes estavam embriagados. E o que é pior, não eram embriagados simplesmente com vinho alcoólico. Não era só isto. Senão que Satanás havia preparado nas adegas do inferno umas bebidas que embriagavam a mentalidade e o coração destes cristãos, a ponto de fazer com que eles aborrecessem-se uns aos outros, injuriassem, se difamassem, entrassem em discórdias, em contendas, em confusões. E Paulo olha para eles e diz: é como se vocês estivessem embriagados com o vinho da contenda. E Paulo dá uma orientação, dizendo que eles precisavam serem mais fraternos, mais afáveis, mais amáveis uns para com os outros. E Paulo vem dizendo que o crente não pode nunca se embriagar com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Este encher-se do Espírito Santo não é simplesmente receber o Espírito Santo. Observe que quem recebe o Espírito Santo não significa que está cheio do Espírito Santo. Será, pastor? Você vê isto em Marcos capítulo de número 16, que Jesus, após ressuscitar, ele entra na sala de reunião dos seus discípulos que estavam trancados e acovardados com medo. Jesus olha para os seus discípulos e fez assim, ó. E a Bíblia diz no texto que ele soprou sobre os seus discípulos o Espírito Santo. E o que ele disse? Ele disse aos discípulos: recebam o Espírito Santo. Naqueles dias, os discípulos receberam esta promessa, e a promessa já era evidente, mas observe que eles não tinham o revestimento de poder. Pois o próprio Jesus vem dizendo em Atos capítulo 1, versículo 8: vocês querem então receber algo mais? Querem serem poderosos na unção? Jesus disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Esta promessa do Espírito Santo, que era o revestimento de poder, o poder de Deus, a Bíblia vem mostrando sobre ela em Atos, capítulo de número 2. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu, como um som de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como o que? De fogo, as quais pousavam sobre a cabeça de cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Agora, se você observar com esta expressão, todos foram cheios do Espírito Santo, você vai entender que esta igreja passou a destacar-se, passou a crescer e divulgar-se. Na primeira pregação do apóstolo Pedro, quase 3.000 almas se renderam a Jesus. Na segunda mensagem, foram quase 5.000 almas, ou seja, em 2 cultos a igreja tinha quase 8.000 membros. Nesta igreja que recebera a efusão do Espírito Santo e eram revestidos de poder, entre eles tinha variedade de língua, profecia, visão de Deus, discernimento de espírito, a interpretação, a palavra da ciência, a palavra da sabedoria, o dom da fé, os dons de curar e também a operação de maravilha. Nesta igreja havia 12, ou seja, 12 apóstolos, obreiros que haviam acompanhado Jesus no ministério terreno, até mesmo que Judas havia se suicidado, mas Matias, o que lhe substituíra, conhecera Jesus pessoalmente. Foram homens que foram treinados pelo próprio Senhor. Se você ler em Atos capítulo 13, você vai entender que esta igreja tinha os melhores obreiros, que tinham mensagens excelentes, e além
além disto, eles eram cheios do Espírito Santo, e nesta igreja o Espírito Santo tinha liberdade para falar. A Bíblia diz que não havia entre eles ninguém necessitado, porque todos pegavam suas fazendas e bens e depositavam nos pés dos apóstolos, e eles repartiam com cada um segundo as suas necessidades. Era uma igreja que havia temor, pois não havia picuinhas ou mentira entre eles, porque aquele que veio para querer enganar e mentir ao pastor morreu e foi fulminado junto com sua esposa. Então nasceu temor no coração dos crentes. Observe que era uma igreja que o pastor sempre vinha ao templo para orar às 3 da tarde e saía por volta das 5. O sol se declinava, então quando o sol estava baixo, a sombra de Pedro era bem comprida. A Bíblia diz que as pessoas de Jerusalém, das cidades vizinhas, traziam, quando diz traziam, quer dizer que isso aconteceu mais de uma vez, traziam seus enfermos e colocavam na beira da rua, para que tão somente a sombra de Pedro passasse sobre eles, e eles eram curados de toda e qualquer enfermidade. A Bíblia também diz que em outras ocasiões chegava e dizia: vai lá orar por alguém que está moribundo. Ele dizia: não podemos ir, estamos ocupados na oração, na palavra. Mas vai, leva os lenços, leva os aventais, a roupa destes crentes. Ao serem colocados sobre os enfermos, eles eram libertos de enfermidades e de espíritos imundos. Sabe o que foi isto? Foi uma igreja unânime que recebeu o revestimento do poder de Deus e foram possuídos pelo Espírito Santo. Alguém olha e diz assim: isto não é para nós, isto é para Jerusalém. Não, isto é para nós sim. Se você observar nesta mesma epístola, falando sobre receber o Espírito Santo e ser cheio, pois é o terceiro conselho de Deus para viver uma vida de vitória, você vai entender que Paulo vem dizendo em Efésios, o capítulo 6, o versículo 10, ele está falando do mesmo assunto. Ele diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Para vivermos uma vida de vitória, é necessário nunca abrirmos mão. É necessário anelar, almejar, desejar viver uma vida na plenitude do Espírito Santo, desfrutar dos dons espirituais, conhecer o que é a operação de maravilhas, conhecer o que é o dom da fé, os dons de curar, conhecer o que é a profecia, a palavra profética, a visão de Deus, o discernimento de espírito, a interpretação. Ei, Deus colocou à disposição da igreja para aquele que quiser. A Bíblia diz em Atos 2:39 que a promessa diz respeito a vós, aos vossos filhos, a todos os que estão longe e todos quantos Deus, o nosso Senhor, chamar. Você já foi chamado por Deus? A promessa do Espírito Santo, o revestimento de poder também está ao seu alcance, foi colocado à nossa disposição. Fique de pés, por favor. Aleluia. Aleluia. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Feche os seus olhos, os que puderem. Levante suas mãos, os que puderem. Abra o seu coração. Esta é a sua hora. Este é o seu momento. Aleluia. Aleluia. Até aqui, Deus falando com você. Agora é sua hora de falar com Ele. Este momento é seu. Este momento é pessoal. Este momento é íntimo. Deus está dizendo para você: eu tenho propostas. Nunca negocie com Satanás. Nunca negocie com Satanás. Honre os meus profetas. Deus está dizendo para você: nunca abandone a minha casa. Nunca se distancie do meu altar. Nunca vire as costas para o meu altar. Não desça
de Jerusalém para Jericó. Não saia da igreja para o mundo. Deus está dizendo para você: viva uma vida de vitória pela unção do Espírito Santo. Receba poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Você pode ser possuído por esta graça, por esta unção, por esta glória e por esta virtude. Você pode pedir de Deus estes dons espirituais como presente. Se você pedir e desejar, Jesus vai te dar hoje dons espirituais, pois é o desejo dele, é que a igreja seja possuída pelos dons espirituais. Então recebe em nome de Jesus Cristo, recebe em nome de Jesus Cristo a glória, a graça, a unção, a virtude, o poder, o renovo. Recebe o batismo com o Espírito Santo, recebe a variedade de língua, recebe em nome de Jesus os dons espirituais. Seja cheio da glória, da graça, da unção, da virtude e da presença de Deus. Aleluia! Não assim que amando no Vaxé e Assai. Meu Deus, onde houver desejo de ser possuído pela tua presença, onde houver desejo de provar dos dons espirituais, onde houver uma mão levantada, onde houver um coração aberto, desce sobre ele a glória da tua presença, desce sobre eles a unção do teu Espírito, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Escute-me, pois eu vou passar o microfone aqui da direita. Escute-me. Eu falei de 3 propostas de Deus. Eu falei sobre o quê? 3 propostas de Deus. Propostas para quê? Para vivermos, digam, uma vida de vitória. Vida de vitória. Digam, nunca derrota. Nunca Só derrota. os vivos digam, uma vida de vitória. Vida de vitória. Diga, nunca derrota. Nunca derrota. Agora escute estas 3 promessas de Deus que eu falei. Se você considera, bem. Se você não considera, o problema é seu. Eu falei em tom profético. O contrário é verdadeiro. Satanás vai te tentar de todas as formas te influenciar com o contrário destas 3 propostas, para que você busque ajuda em outro anjo, para que você busque ajuda em outro profeta, para que você procure outro lugar. Satanás vai te tentar de todas as formas fazer com que você se distancie do altar, vire as costas. Não, é bem ali, é Jericó, depois eu volto. Para que você vire as costas para Jerusalém e avance para Jericó. Ele vai tentar de todas as formas te desestimular, que você não precisa destas coisas, de dons espirituais. Você não precisa de unção, você não precisa de poder. Agora você tem a sua consciência cristã. Você ouve Deus te convidando para a comunhão, para estar perto dele. E Satanás também te convida a afastar-se. A decisão é sua. A quem quereis ouvir? Ou a voz de Deus ou a voz do diabo?